Podeis assentar. Pega teus dois dedos e põe no teu ouvido. Jesus pôs os dedos no ouvido daquele homem que estava surdo. Jesus encheu aquele homem de quem ele era, de quem Jesus era. E também Jesus tocou na língua daquele homem com sua própria saliva. Olhando para o céu, Jesus suspirou e disse: Efatá, que significa abra-se. Efatá. Este ato profético traz uma mensagem para as nossas vidas. E hoje, Deus deseja que você viva uma novidade de vida. Você entrou aqui sendo um. Sairá daqui a pouco, sendo outra pessoa. Porque você está acessível àquele que opera de uma forma impactante. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2, eu vou ler do versículo 6 em diante. E, por favor, mantenha sua Bíblia aberta, porque nós vamos consultar algumas vezes os versículos aí lidos. Hoje vamos falar sobre Efatá, vivendo a nova natureza em Cristo. Eu confesso que é a mensagem que eu mais esperava pregar dessa série. É a oitava mensagem dessa série. Quantos de vocês assistiram às 8? Dá um glória a Deus. Deixa eu fazer uma outra pergunta. A igreja está lotada essa parte de baixo. Onde vocês passam o mês inteiro? Não me fala, só pensa. Porque não é assim o mês inteiro. Domingo é dia do Senhor. Deus criou o homem e criou o homem na sexta e falou: descanse no sábado. Nós só transferimos o dia do Senhor, e era um dia não só para descansar, era um dia para viver a sua fé, em descanso. Nós transferimos para o domingo por causa do evento de domingo. Porque no domingo é o dia da ressurreição. Então a igreja primitiva começou a se reunir domingo para celebrar o túmulo vazio. Então não tem problema. O pessoal fala: não, tem que guardar o sábado. Não, tem que guardar um dia, a gente guarda um. Só não é sábado, é domingo. Mas chama de Shabat, não tem problema. Chama do que você quiser, mas é um de 7, guarda um, não tem problema. Estou seguindo o padrão bíblico. Só que tem um motivo para essa mudança. Mas é o dia do Senhor, não é dia de trabalhar. Não é dia de visitar o parente. Não é dia... Você pode fazer tudo isso, mas não pode deixar de fazer o que é fundamental para você. Você que vive só de ceia, Jesus pode vir no 3º domingo do mês buscar a igreja. Ele pode vir no 3º, no 4º, no 2º. E se não for ceia? O que acontece? Tomara que você suba também. Mas não é garantido. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6. Efatá. No entanto, quando estamos entre pessoas maduras, falamos com palavras de sabedoria, mas não com o tipo de sabedoria desta era ou de seus governantes, que logo caem no esquecimento. Pelo contrário, a sabedoria que nos referimos é o mistério de Deus. Opa, começou coisa boa aí. Mistério de Deus, repete, mistério de Deus. Seu plano antes secreto e oculto. Embora ele o tenha elaborado para nossa glória, antes do começo do mundo. Antes da queda. Antes do homem ser criado. Antes do homem ser criado, Deus já tinha criado o plano de redenção. Isso é só para você ficar me olhando com essa carinha. Que eu não vou falar nada disso, sei lá. 8. Os governantes dessa era, por sua vez, não entenderam. Pois se houvessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. É a isso que as Escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Vamos ler juntos essa citação outra vez? Vamos lá. Olho...
Cadê eles? Cadê? Está preparado para você. Mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito. Pois o Espírito sonda todas as coisas até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio Espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós recebemos o Espírito de Deus, e não o espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. O escuto está uma alegria tremenda, porque Deus tem nos dado muito. Então, só que nós celebrarmos isso foi uma festa tremenda. Quando lhes dizemos isso, não empregamos palavras vindas de sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Vou repetir. Quando lhes dizemos isso, não empregamos palavras vindas de sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito. Aqui é o importante. Explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Explicar a verdade espiritual, para quem não é espiritual, é perder seu tempo e criar mal-estar. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura, e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros, pois quem conhece os pensamentos do Senhor, quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Efatá, vivendo a nova natureza em Cristo. A obra de Cristo nos dá uma nova vida. Morremos com Ele e com Ele ressuscitamos. Batismo aponta para isso. Nós nascemos em Cristo, numa nova natureza. Não anula o nosso nascimento natural, tanto é que ele ainda está em percurso. Mas ele é alterado, não anulado, ele é alterado para um dia, por fim, ser aniquilado. Quando essa velha carne terminar o seu tempo, o velho eu, que ainda coexiste com essa nova natureza. Natureza tem tudo a ver com a função exercida no meio onde se vive. Para você entender, a natureza do pássaro é ser pássaro voando. A natureza do pássaro é ser pássaro voando. A natureza de um peixe é ser peixe, nadando. E nisso ele flui muito bem, sim ou não? E o pássaro voando flui muito bem também. É natural, é da sua natureza. É da sua natureza. E a natureza do cristão? É ser cristão, sendo um testemunha de que ele está vivo. Falam cada vez mais contra o cristianismo. A perseguição ao cristianismo é global e o mundo ocidental, livre, que dizem, democrático, relativo, isso demais. Em nome de defesa da democracia, rasgaram nossa Constituição nos últimos dias. Para dizer, estou defendendo. Não, mas quem defende uma democracia, zela pela Constituição. Atropelaram.
percebe que seu cristianismo aqui é forte. É forte. Uma bagunça na Bahia, trio elétrico, cantando, no lugar de Iemanjá, ela botou Yeshua. Processo. Mas quanto já ridicularizaram o nosso Cristo? Recente. Estou falando lá da igreja primitiva, não, estou falando recente. Em passeatas, totalmente anticristãs, jogando nossos valores, que nós zelamos, mas nos calamos para não ser, pois é. É a mesma coisa que o pássaro que fala, eu não sei voar, porque ninguém sabe voar. Está na hora de você bater asa, meu irmão. Porque é da tua natureza. Ah, mas quem vive comigo não voa. É a única chance de um dia ele voar. É ele te ver voando. Porque aquele que te deu asa para voar, quer dar asa para voar para aquela pessoa que só fala as besteiras que fala, porque falta Jesus na vida dela. Assim seria eu, cego como ela é. Mas alguém bateu asa perto de mim. E eu falei, se você voa, eu também quero voar. A pessoa falou, vem que eu vou te apresentar Jesus Cristo. Nós temos que ser assim. Se a gente começar mediante o ambiente cercar. Ah, pastor, se me mandarem embora. Quem alimenta a tua vida não é o emprego que você tem. Você é cuidado pelo Deus Jeová Jireh, o Deus provedor. Não negocie sua fé, hein? Porque a única coisa que Paulo falou, perdi muita coisa, mas guardei a minha fé. Nós temos que testemunhar que Cristo está vivo. Temos que dizer, com isso eu não compactuo. Com isso eu não compactuo. Última vez que eu fui cortar o mesmo cabelo, que cresce, graças a Deus. Há um mês atrás, não, 3 semanas atrás. Fui lá, era uma sexta-feira, o rapaz novo que trabalhava lá, pegou uma gelada. E veio para mim, sextou, você merece. Lógico que ia ter que pagar. Ele veio assim, eu falei, não, obrigado, eu não bebo. Aí o que estava, um outro que se chama Rafael, inclusive, que trabalha lá, fala, cara, você quer desviar o pastor, cara? Ele não pode beber. Eu falei, espera aí, poder eu posso. Mas eu não quero alterar a única coisa que eu tenho que me aproxima de Deus, que é a minha lucidez, que me diferencia dos animais, que me diferencia dos irracionais, é minha mente. E a bebida me deixa parecido com um bicho. Por isso eu não bebo. Mas se vocês querem, fiquem à vontade. O outro falou, cancela a minha. Eu posso. Todas as coisas eu posso. Mas nem toda me convém. É natural. Eu tenho uma nova natureza. Eu não vou ficar entorpecendo minha mente. Sendo que na minha mente é que eu glorifico a Deus. Na minha mente é que eu percebo as armadilhas do diabo. Na minha mente é que eu sou um homem respeitado. Na minha mente é que eu sou um pai de família. Na minha mente é que eu sou um esposo. Quando eu boto uma besteira ali, vem o Zé Pilintra. O Zé Pilintra vem acompanhado. Aí no face a face vai conhecer toda essa patota. 1 Coríntios 2,12. Manteve a Bíblia aberta, ou não? Então lê para mim que está lá. Vamos começar que nem gente que está fazendo o maior acampamento do Brasil. Vamos lá? E nós... O quê? Para que? Efatá é uma nova natureza espiritual. Recebemos o Espírito. Essa nova natureza é espiritual. Há uma grande mudança de perspectiva. Quando somos espirituais, você leu comigo, quem não é espiritual não entende isso. Quem é espiritual sabe entender isso, porque seus valores estão mudando. A sabedoria
se desenvolve a partir da nova perspectiva que você absorve sendo espiritual. E você não é espiritual porque você se esforça. Você é um espiritual porque você nasceu de novo. Você nasceu de novo. E é comum isso acontecer, já falei isso para muita gente. Pessoas que chegam, se afastam, aí estavam até perto. O que aconteceu, meu irmão? Né, pastor, isso. Eu olho e falo, ó, você é gente boa, você... E faço alguns elogios e falo, mas te falta uma coisa. De pessoa aqui de dentro, tá? Não estou falando mal da igreja dos outros, não. Estou falando da igreja que eu pastorei. Te falta nascer de novo. Se você nascer de novo, nascer em Cristo Jesus, você vai parar com isso de ficar fazendo da tua fé em Cristo, na nova realidade, uma fé católica que você ia na missa só de vez em quando. Você passa a ter fome de Deus. Quem aqui é a mãe? Levanta a mão. Quando uma criança está doente, o que ela perde? A fome. Quando ela começa a falar, mãe, quero comer, o que isso é sinal? O que é? Que ela está sarando. É sinal de saúde. Uma igreja com fome de Deus. Esse prédio fica pequeno para culto de terça, de quarta, de quinta. Não tem problema, eu tenho vigor ainda. Vamos fazer culto todo dia. Mas se tiver fome de Deus, você abre mão do que for para comer mais de Deus. Se você não consegue vir aos cultos, isso é sinal de doença espiritual. E doença pode ser mortal, se não for tratada. É? Sério assim ou pior. Ele está falando que a nossa nova natureza é uma natureza espiritual. Efatá, se abra. Se abra, você não é mais o que você era, você é outro. A transformação milagrosa é fruto da presença do Espírito em nós. Ele nos firma no que já recebemos gratuitamente. Ele nos firma no que já chegou a nós. Ele nos dá certeza. Você tem uma nova natureza e você permanece na alegria do Espírito, porque o Espírito habita em você. Olha só o que está escrito no versículo 14. Além de ser uma natureza espiritual, Efatá é mais, mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura. Não precisa muito longe, pegue teu próprio exemplo. Quem é que é convertido há menos de 10 anos? Faz assim com a mão. Menos de 10 anos, faz mais alto. Menos de 10 anos você é convertido. Antes de 10 anos, você está fazendo isso que está fazendo agora. Era coisa de louco ou não era? Era ou não era? Você falava, eu? Mas não piso nunca numa igreja evangélica. Eu não vou obedecer nunca o que um pastor fala. Eu não vou dar meu dinheiro para o pastor, olha lá como ele se veste bem, olha lá como ele vive bem, olha lá como ele tudo... Ele está isso com o meu dinheiro. Era o que você falava. Agora você... Ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado. Ele avalia corretamente no que diz o Espírito. Efatá é entender o alcance desta nova natureza. Você tem uma natureza espiritual. E agora o alcance dessa nova natureza. Nessa nova vida, há um grande choque de valores. Se faz tempo que você não muda alguma coisa importante para você, é sinal que você não está crescendo. Porque o crescimento mexe com a gente. Mói a gente. Esmaga a gente. O crescimento te questiona. Isso aí não vale tudo isso que você dá de valor.
E quem toma essa decisão é você. Não é o outro falando sobre você, não. Você vai sendo mudado. Você vai sendo transformado. Você vai sendo... Por quê? Porque você está crescendo. Os valores do reino de Deus, os valores de maior valia, estão se estabelecendo. Valores não são tudo iguais. Valores estão ligados à validade das coisas. Eu fui verificar ontem o preço. Sabe quanto custa 1 quilo de banana? R$ 4,70. Eu vi numa promoção. A banana é minha, eu vendo por quanto eu quiser. Você sabe quanto que está 1 grama de ouro? R$ 480. 1 grama. Vamos pegar R$ 1.000. Ó, eu chego para o irmão João. Irmão João, está aqui R$ 1.000. Você pode comprar R$ 1.000 de banana, que vai dar mais ou menos 500 quilos. Ou você pode comprar R$ 1.000 de ouro, que vai dar 2 gramas. Eu vou fazer uma pergunta muito séria para você agora. O que vale mais? R$ 1.000 de banana ou R$ 1.000 de ouro? Entrem em debate entre vocês. R$ 1.000 igualzinho. R$ 1.000 igualzinho. Aqui, no nosso cenário aqui, você não está preso no deserto do Saara. Você está aqui, em Campinas. Você está aqui. R$ 1.000. Se eu colocar aqui R$ 1.000 de banana, daria uma caixa de meia tonelada de banana. Grande. E se eu colocar R$ 1.000 de ouro do outro lado, vai dar, no fundo de um pires, 2 gramas de ouro. E aí? O que vale mais? Chegou à conclusão ou não chegamos num acordo? O que vale mais? R$ 1.000. Pastor, os dois valem igual. R$ 1.000. Foi essa a conclusão que você chegou? Não. Não. Se eu dou R$ 1.000 para o irmão João, e o irmão João vai e compra R$ 1.000 de banana, daqui 5 dias ele tem o quê? Eu ia dar corda para isso, mas não tenho tempo para isso. Senão eu ia dar corda. Vocês iam acabar aqui falando, iam vender banana hoje. Daqui 5 dias ele tem um problema. Ele vai ter que gastar dinheiro para alguém remover essa banana, porque estará estragada. E o R$ 1.000 de ouro estará valendo R$ 1.030, R$ 1.040. Por quê? Que R$ 1.000 é igual para os dois, e por que que o ouro vale mais do que a banana? Por causa da sua validade. Um vale para sempre na terra. O outro tem uma validade muito curta. A vida espiritual é isso. Eu me dedico 24 horas do meu dia a algumas coisas. Eu escolho dedicar alguma coisa que vai para a eternidade e que eu encontro na eternidade, ou eu escolho dedicar só a coisas que passam. Eu não estou dizendo que nós não podemos viver coisas que passam. Nós temos que fazer coisas que passam. Nós comemos, comida não dura 6 horas, ali 6 horas você está com fome, 5, 6 horas você está com fome. Nós dormimos, dali no dia seguinte você tem que dormir. Faz parte dessa vida. Mas quando nós falamos de valores duradouros, nós começamos a nos focar naquilo que é de longo prazo. Nessa nova natureza, nós podemos ter visão de longo prazo. E isto é espiritual. Isto é ser espiritual. Escolher as coisas mediante a sabedoria da durabilidade das coisas de Deus. Por exemplo, igreja. O que existirá no céu? Igreja. Corpo de Cristo.
Algumas pessoas ficam revoltadas comigo quando eu falo isso. Mas eu falo, e eu posso falar com autoridade. Sou casado há 30 anos. Igreja vale mais que família. Ficou revoltado. Chegaram para Jesus e falaram: Jesus, como é que vai ser no céu? A gente casa, se ajunta. Citaram uma mulher, o marido morreu, o outro assumiu, o cara morreu, o outro sumiu, o outro morreu, os irmãos geralmente, morreu, ela assumiu. Eu não casaria com uma mulher dessa. Eu seria o próximo a morrer. E perguntaram para Jesus: Jesus, quem será o marido dela no céu? Jesus falou: no céu não é assim. No céu seremos como os anjos. Não explicou nada. Mas também entendemos que não terá casamento. Seremos a família de Deus. Amém? Eu estou falando isso porque, em nome de agradar a multidão, igrejas estão se tornando ambientes em que o maior valor é a família. Família tem muito valor. Cuide da sua. Mas igreja vale mais. Não, pode ficar revoltado. Eu deixo. Porque o homem natural não consegue entender as coisas do Espírito. O homem natural não consegue entender as coisas do Espírito. Você entendeu? Não, pastor, família, nossa, família não acaba. Não acaba? Irmão, já fiz velório em que o viúvo estava com um olho no defunto e o outro olho vendo quem veio. Viúva é quem morre. Quem fica, está na pista. E você veio me falar que isso vale mais? Eu não posso dar corda para vocês. Vocês ficam muito animados com esse negócio. Volta aqui. Falar coisas que duram, que têm alcance, por causa do seu alcance, duram muito. Efatá entender o alcance desta natureza. Vamos falar uma coisa que vamos encontrar no céu, igreja. Vamos falar outra coisa que encontraremos no céu, na eternidade. O culto que você presta a Deus. A oferta que você entrega. A casa que você tem vai para o céu? O que está sendo registrado no céu é o que você dá, não o que você tem. A casa do oleiro vai para o céu? Não. Mas o lado espiritual que está sendo construído do nosso esforço de fé, está lá. Está lá. Tudo isso é de valor eterno. Não estou dizendo que não tem que se dedicar na vida. Dedique-se às coisas da sua vida. Cuide do seu corpo, porque você tem uma velhice melhor. Cuide da sua alimentação, para que você tenha um hoje e um amanhã melhor. Cuide de coisas passageiras. Mas não ponha isso como prioritário. Prioridade é aquilo que dura para sempre. Porque você tem uma nova natureza. Essa natureza que você tem naturalmente do teu nascimento, ela acaba. Eu sou testemunha de centenas que eu já vi acabar. Centenas que eu já vi acabar. E acompanho até lá a cova e falo, não existe mais a pessoa. Não aqui. Mas ela continua existindo na sua nova natureza. E se ela está em Cristo, ela está existindo no paraíso, para onde eu estou quase lá, e você também. E eu estou hoje trabalhando por aquilo que me espera. Estou hoje trabalhando pelo que temos que fazer hoje, claro, mas eu estou fazendo por aquilo que me espera. Por quê? Efatá é você entender isso. Abra a sua mente, encha mais teu ouvido de Jesus, e você vai parar de encher o teu ouvido daquilo que agrada para aquilo que realmente é importante. Para mim era muito mais confortável eu estar aqui falando um evangelho coach.
que você fala, eu vou mesmo, eu vou arrebentar mesmo. De todos os discípulos, os top da fé cristã, só João não morreu de morte matada. O resto todos morreram de morte matada, não de morte natural. Eles seriam, nessas igrejas, um fracasso. Não seriam tidos como membros dessa igreja. Mas pregam o que eles têm de revelação em Deus. Que loucura é essa? Eu vou te dizer, estão pegando o que é espiritual, sobrenatural e eterno, botando numa caixinha desse tamanho, que é a tua vidinha aqui, e dizendo o evangelho é isso. Não é! O evangelho é isso, muito mais do que pensamos. Não entra na mente humana, a não ser pelo Espírito Santo de Deus. E é isso que eu quero para a minha vida. 1 Coríntios 2,16. Pois quem conhece a mente, quem conhece os pensamentos do Senhor, quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Se você tem a mente de Cristo, você não estranha Ele ajudar a terceiros como Ele ajudava. Você não estranha Ele parar. Aliás, chegou para mim do pedaço. Eu acho que esse negócio escuta a gente o tempo todo. Não é conspiração. Mas eu falo tanto de Efatá ultimamente. Eu estou num lugar Efatá. Vai abrir, vou abastecer o carro e falar Efatá o tanque. Efatá. Estou quase aramaico ultimamente. E chegou para mim o pedacinho do The Chosen, em que Jesus vai orar pelo surdo. E ele põe o dedinho, põe a mãozinha na boca. Efatá. Eu olhei e ficou fajuta. Porque o nosso está mais hollywoodiano. O nosso aqui está mais top. Falei, não foram. Não, se viesse aqui na nossa série, ia fazer mais bem feito. Nós temos a mente de Cristo. Eu olho Jesus fazendo coisas na sua palavra. Eu tenho que fazer a mesma coisa. Eu não tenho a mesma mente. Você acabou de ler lá. Vamos ler o finalzinho? Mais. Quem vê cara não vê coração, hein? Que eu estou olhando aqui falando misericórdia e graça. Mas nós temos a mente de Cristo. Mente. Efatá é pensar como espirituais. Pensar. A grande batalha do mundo é manipulação para você mudar o teu pensamento. Mente, faculdades de perceber e entender. Isso que é a definição. Bem como a habilidade de sentir, julgar e determinar. É onde se dá o pensamento. Para que possamos desenvolver a mente de Cristo, temos que pensar de uma forma espiritual, porque Cristo é espiritual. Para isso, a base do nosso pensamento tem que mudar do que herdamos culturalmente, da educação familiar, da educação formal, e partir para uma outra matriz de raciocínio. Agora eu começo a ter como base do meu pensamento não o que a faculdade disse. O que a faculdade disse de ciência, não conflita com isso aqui. O que a faculdade diz de social é um confronto e um papo furado. Enquanto eles dizem, abre ONGs, cuidando de pessoas, nós resgatamos milhares de pessoas como igreja no Brasil o tempo todo. Nenhuma agência é tão eficiente para mudar socialmente um lugar do que a igreja. Não estou falando nem espiritualmente, estou falando materialmente. A igreja faz o camarada parar de beber, consequentemente parar de bater na mulher, parar de ir para boteco, parar de gastar com cigarro, parar de gastar com droga, parar de roubar, parar de fazer essas tranqueiras todas, vem para uma igreja e ainda acha, a sociedade ataca os 10%, ele dava 90% no boteco. Que agora adega é o nome, né? É adega. Dava 90% na adega, chegava em casa, surrava a mulher. Ô irmão, tá cheio de história, é aqui, tá?
Aqui. Escutei testemunho da irmã que dá testemunho lá no Face a Face. Eu não posso participar, porque tem características lá que eu não posso ver. Mas eu fiquei naquela entradinha ali, porque eu queria ouvir. Quero saber o que estão falando para minhas ovelhas. Ué. Impressionante o que Deus fez transformação na vida daquela pessoa que dá palestra lá. Você precisa ir para ouvir. Impressionante. A pessoa vivia esse caos. Mas Jesus entrou na vida. Olha que pessoas ilustres Jesus está fazendo aqui, ó. Olha que pessoas exemplares Jesus está fazendo aqui, ó. Olha só, isso não é natural. Você tem que mudar o teu pensamento. Agora eu penso o que a Bíblia pensa. O que você acha sobre isso? Eu falo, peraí. Não, você tem que ter pensamento próprio. Vai para o inferno, Satanás. Deixa eu ver o que eu estou pensando. Não, você tem que desenvolver. Para trás de mim, Satanás. Eu penso o que a Bíblia diz. Meu pensamento está pronto. Papai que me fez. Eu me pareço com meu pai. No pensamento, pelo menos. Você tem que mudar isso a partir de uma vida de oração. Porque, irmão, a gente engana todo mundo se quiser. Mas quando você dobra o joelho, a não ser que você seja um psicopata. Se você é uma pessoa mais ou menos normal, quando você dobra o joelho, sozinho, você não consegue enganar Deus. Ali bate a real. É verdade ou não? É verdade ou não? Quando você está se perdendo nas tuas próprias mentiras, é sinal que você não ora. Bota o joelhão no chão. E ali você vai falar, eu não precisava ter feito como fiz. Eu não precisava ter gritado com a minha esposa. Eu não precisava ter desrespeitado meu marido. Eu não precisava ter feito aquilo. Eu não precisava ter me metido nessa negociata. Eu não precisava disso para ter um resultado. Eu não preciso, porque o Espírito de Deus começa a trabalhar. A nova natureza está aí, tá ou não está? Isso vai mudando. A oração iluminada pela palavra de Deus. Agora, eu sei que aqui não existe isso. Mas tem igrejas, pasmem. Não é nossa, porque é nossa, Deus, meu Deus. Você acredita que tem igreja que a pessoa vai na igreja e a pessoa não vai na academia da fé? Como uma pessoa dessa está vivendo uma nova natureza? Ela é uma adivinha. Ela tem um espírito de adivinhação, que a Bíblia condena. Mas ela adivinha o que está na Bíblia. Porque ela não aprende. Ela não aprende. Ela não ouve a Bíblia. Ela não ouve hinos. Ela só ouve essas coisas aradas toda porcaria que tem por aí. Quando vai assistir, só assiste coisa ruim. E não lê a Bíblia. Ai, pastor, não lê a Bíblia porque eu não entendo. Entende ou se entende? Entende, se você nasceu de novo. Você não nasceu de novo, você olha isso aqui e fala, isso aqui para mim é loucura. Isso aqui para mim é loucura, isso aqui para mim é loucura. Então eu te digo, melhor você nascer de novo, porque você não é crente, não. Agora, se você está vivendo isso, meu amigo, você tem que aprender a Bíblia. A Bíblia tem que fazer parte do teu cotidiano, para que Deus trabalhe em você. Vai ter Bíblia no céu? Encarnada. Ele está lá. Isso aqui é a palavra dele. Ele está lá. E o que eu aprendo da Bíblia vai comigo inteirinho para o céu. O que eu aprendo para mexer nessas coisas aqui, não vai ter lá no céu. Lá no céu vai ter coisa muito melhor. Mas o que eu aprendo de Bíblia, eu vou chegar lá e falar, cadê o rio de cristais? Aí que está perto de mim fala, rio de cristais, o fala, espera aí que eu vou levar. Eu falo, aí ó, você nem na academia da fé, eu era firme. Já saí na tua frente. Ah, mas o que importa é que eu estou no céu. O importante é que você descobriu algo maravilhoso, que o céu é apenas o destino.
O com quem você estará eternamente já está aqui para você viver com Ele. E para concluir, não se altera a maneira de pensar, senão se alterar a natureza de quem somos. Novamente, mente de Cristo é essa mente que afirmou: aqui no mundo vocês terão aflições. É essa mente, se nós tivermos a mente de Cristo, nós entenderemos que temos que ter bom ânimo, ou animem-se, pois eu venci o mundo. Efatá, vivendo a nova natureza em Cristo. Se coloque em pé comigo. Põe as duas mãos no coração.